Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda edição da FLIPF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte. Nessa edição, em formato virtual, com mais de 100 atividades, entre mesas literárias, oficinas, apresentações artísticas, programações infantis, saraus, batalhas de slam, conversas com autores e autoras e lançamentos de livros. A segunda FLIPF iniciou na quarta-feira e segue até esse domingo, 28 de fevereiro, com toda a programação, incluindo essa que chamamos de Rede de Livros. O nome desse espaço, Rede de Livros, é uma homenagem aos pescadores da Praia do Forte, né? Que nos encantam com suas redes ao mar, rede também que nos remete às conexões, nesse caso, interligando os autores e autoras ao público leitor, e incentivando a ampliar esse contato e apreço pela leitura. A segunda FLIPF é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural e tem a LDM como a livraria oficial do evento. O projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Para acompanhar toda a programação, se inscreve em nosso canal aqui do YouTube e no nosso site lipf.com.br. Convidamos agora a jornalista e escritora Nardeli Gomes para participar aqui da Rede de Livros. Olá, Nardeli. Boa tarde. Olá, Vanessa. Boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer ter recebido esse convite. Fico muito honrada e estou super feliz de estar participando da Feira Literária Internacional de Praia do Forte. Obrigada, Nardeli. Então, Nardeli é jornalista, escritora e professora de escrita criativa, formada pela Universidade Federal da Bahia, é apresentadora também dos jornais matinais da Rádio Metrópole, em Salvador, há mais de 15 anos, né? Também é repórter especial da emissora, além de jornalista e escritora, é professora de cursos de escrita criativa. Nardeli, a maternidade te levou a parir o seu primeiro livro, não foi? Como é que foi essa gestação? É verdade, Vanessa. Esse livro era um sonho de uma vida inteira, e o mais curioso é que eu passei a vida inteira achando que eu não tinha tempo para escrever meu livro. Comecei e abandonei vários projetos de livros que estão engavetados, empoeirados, esquecidos. E aí, quando eu me tornei mãe, que foi quando eu realmente passei a não ter tempo nenhum, o livro praticamente se escreveu sozinho. Era aquela coisa, ou você escreve ou você enlouquece, porque a maternidade é muita coisa acontecendo na nossa cabeça, é uma transformação em todos os aspectos da vida e da alma da gente. E aí eu precisei escrever muito no sentido de elaborar mesmo aquela vivência. E eu comecei a escrever, como eu não tinha tempo, então eu escrevia enquanto eu estava amamentando, com minha filha no braço, escrevia no celular, escrevia de madrugada, quando ela acordava para mamar, escrevia no banheiro, escrevia almoçando, escrevia o tempo inteiro. E quando eu percebi, eu disse, caramba, aquele sonho da vida inteira está se realizando agora. Então, e aí eu tinha um livro pronto, de crônicas mesmo, de textos, sobre a maternidade, sobre todas as coisas que acontecem junto com a maternidade, as coisas encantadoras, maravilhosas, incríveis, e as angustiantes, difíceis e duras. E é um relato mesmo, o nome dele, eu vou te contar como foi para mim. E o próximo sonho agora, que eu coloco no lugar desse que eu já realizei, é que minha filha um dia leia e que a gente possa ler juntas e vivenciar de novo todo esse começo da nossa vida, né? Da dela e da minha também, como mãe. Sim, é um aprendizado, né? Nasceu uma filha e nasceu uma mãe, né? Nesse momento. Exatamente. É o que diz o comercial de TV. A gente não sabe a mãe que a gente vai ser, até que a gente se torna, né? É verdade, são aprendizados diários, né? Assim, por mais que se tenha lido livros sobre a maternidade, é sempre diferente, né, na prática. Eu falo isso porque eu tenho dois. Você sabe, então, nada te prepara para o que vem, para o que está por vir, né? E aí, Vanessa, eu costumo pensar que eu gostaria de ter lido esse livro, ou um livro que me contasse de maneira tão honesta sobre tudo que acontece depois que a gente se torna mãe, porque eu li muitos livros, eu procurei me informar de todas as maneiras, mas os livros ou eles eram técnicos demais, eles falavam sobre, com quantas semanas a criança tem unha, com quantas semanas está formando tal sistema, aparelho do órgão, do corpo humano. Eu não queria saber isso, eu queria saber, olha, sabe
quando você vai chorar dias e dias sem saber por quê, porque vem uma angústia de repente, ou de repente você vai se sentir a criatura mais amada da face da terra, de um jeito que você nunca foi amada daquela forma. Eu queria saber sobre o que eu ia sentir, sabe? Eu queria que alguém me contasse sobre isso. Eu tentei fazer isso no meu livro. É claro que não dá para. Eu falho miseravelmente nisso, porque o que a gente sente é difícil de expressar em palavras, mas eu tentei o máximo falar sobre o que acontece com a mãe, né? Com a mulher depois que ela se torna mãe, porque os focos, as luzes vão todas para o bebê. E a mãe também importa, a mãe também é importante, ela também precisa de colo, ela também está nascendo, ela não sabe de nada ainda, ela precisa aprender tudo enquanto faz, e enquanto ela está aprendendo, ela tem um ser que depende dela para tudo, absolutamente tudo, até para respirar, às vezes, se tem um nariz entupido, a gente tem que ir lá e atender a todas as demandas. Então, foi um relato, assim, muito honesto, acolhedor, carinhoso até, porque eu acho que a mulher, depois de parir, ela precisa um pouco disso, né? Às vezes a gente se sente muito só. A maternidade pode ser muito solitária, apesar de toda a rede de apoio. Meu marido, graças a Deus, estava muito presente junto comigo, toda a família. Mas o lugar da mãe é o lugar da mãe, não é de mais ninguém. Então, são muitas coisas acontecendo na nossa cabeça, e foi por isso que esse livro nasceu, pouco depois de minha filha. E esse livro você coloca desde o relato de parto até em que já começa no relato de parto ou depois? Não. Ele começa, enfim, ele não segue uma ordem cronológica, mas eu conto sobre o meu parto. Meu parto não foi um parto natural, embora eu tenha desejado isso desde o início. Mas, enfim, por circunstâncias que não acontecem só como foi comigo, outras mulheres passam também por esse tipo de enfim, conversas que acabam tirando um pouquinho de toda a nossa força de fazer aquela experiência, que para mim teria sido incrível. Não foi, mas também sem drama. Eu tive uma cesárea, não foi exatamente tão simples como contam por aí. Eu vou super maquiada, eu vou lá, tranquila, faço as unhas, dou a luz e volto. Não foi assim. E aí eu conto um pouco sobre como eu descobri a gravidez, sobre coisas que aconteceram antes, quando eu fui morar sozinha, muito antes de conhecer até meu marido. Então eu conto as coisas assim, em passagens, né? São lembranças. Mas a maior parte do livro é depois que ela nasceu, claro. Mas eu faço algumas passagens sobre antes, sobre a gravidez, sobre o parto, sobre antes de tudo isso. Inclusive, o parto acho que é um dos capítulos mais importantes, porque eu sempre tive muito medo de parir. Muito medo. E aí, quando eu conto isso, essa história do capítulo sobre o parto, o nome é Sobre o Parto, ele começa quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu desmaiei pela primeira vez num exame de sangue. E naquele dia, quando eu era muito pequena, e eu tive um desmaio por conta de um exame de sangue, que depois se repetiu em todos os exames de sangue da vida. Nossa Senhora. E aí eu sempre pensava, meu Deus, eu estou desmaiando no exame de sangue, imagina no parto. Então eu construí esse medo a vida inteira. E sabe o que é o mais curioso? Depois que minha filha nasceu, mentira, desde que eu descobri, desde o beta-HCG, o exame que a gente tira sangue, eu não desmaiei mais nos exames de sangue. Desde o primeiro, depois que eu estava grávida. Vai surgindo uma força, né, que a gente não sabe de onde vem, né? Exatamente. E então o livro assim, não segue uma ordem cronológica, mas a maior parte dele se passa depois da maternidade, depois que ela nasceu. Você falou sobre a questão até da escolha, né, do parto cesáreo. Eu acabei passando pelas duas experiências, né, um cesáreo e um natural. Eu quis também, né, ter uma cesárea, ter uma natural no meu primeiro parto, mas também fui meio que proibida, assim, né, por desencorajada, né? Escolhas do próprio obstetra, enfim, né, e a gente, mãe de primeira viagem é sempre mais difícil, né, e às vezes, assim, uma coisa que é tão natural da gente, a gente acho que a gente vem se desconectando, né, Sim, totalmente. Com esse nosso instinto de parir, né, de gerar vida, mas atualmente, assim, isso tem se desconstruído um pouco, né, está se retornando um pouquinho a esse olhar, isso é muito bacana, assim, né? Algo tão natural, você precisa estudar tanto hoje em dia para poder saber como é que faz, né? E você sabe, eu estava preparada para enfrentar o parto natural. Eu lembro de ter tido uma conversa com um grande amigo meu, ele é um médico psiquiatra bem conhecido, o doutor Antônio Neri, ele é maravilhoso, e eu falei com ele sobre a minha insegurança. Eu falei, eu me sinto um pouco insegura, não sei se eu estou preparada. E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer.
Ele diz: na barriga de sua mãe, quando lá o óvulo e o espermatozoide se encontraram e se formou um feto de uma bebê, você está preparada desde ali. Desde que você foi concebida como menina na barriga de sua mãe, você está preparada. Toda mulher está preparada. É uma questão muito mais psicológica do que orgânica, fisiológica, física, sabe? Então eu me preparei muito, mas aí no final das contas a gente está tão fragilizada e suscetível, né, a sugestões que vêm de fora, e eu acabei marcando minha cesárea aos prantos, chorando, me achando covarde, enfim, né, o tipo da coisa que a gente passa, mas foi tudo bem. Mas no final das contas o bom é, né, ter tido com saúde, né, sua filhinha Isso, Maria Cecília, exato. né? Maria Cecília, exatamente. A personagem Incrível. principal desse livro. É ela, exatamente. Ela olha para o livro e diz: olha, mamãe, o meu livro, sou eu ali no seu colo. Eu digo: é, meu bem, é sim. E além desse livro, você também tem dado aulas, né, de escrita criativa, vem preparando, né, diversos alunos, centenas já de alunos, né, Sim, para sim. aprender a escrever. Como é que tem sido essa experiência, né, de passar um pouquinho desse conhecimento? Qual é o perfil desses alunos? São mais para pessoas que querem realmente escrever, ser escritores ou ser jornalistas? Então, Vanessa, olha, isso foi mais uma coisa que veio depois da maternidade, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever. A escrita foi, eu costumo dizer que é um lugar de conforto para mim. Eu sempre fui muito tímida, muito tímida. Hoje menos porque eu trabalho com comunicação, então a gente se adapta. Mas eu sempre fui uma criança muito tímida, tipo bichinho do mato mesmo. Então, como eu não socializava muito ali nos grupos onde não eram pessoas muito íntimas e conhecidas minhas, onde não tinha uma desenvoltura maior, eu sempre gostei de escrever. Escrever era um lugar de conforto para mim. Então, eu criei uma relação com a escrita ao longo de toda a vida. Eu sempre tive blogs, eu escrevi vários livros pela metade, como eu te falei no começo da conversa. E aí, quando eu engravidei e pari, eu comecei a escrever muito, como eu te falei. E eu compartilhava esses textos no meu Instagram. E esses textos, as pessoas se conectavam muito com eles e diziam assim: nossa, você está na minha casa, você está na minha cabeça, como assim? Você está falando o mesmo que eu sinto? Sua escrita me emociona. E sempre me falavam: sua escrita me emociona, me ensina a contar a minha história também desse jeito. Eu queria saber contar a minha história do jeito que você conta a sua. E eu pensava assim, mas não sei ensinar isso, sabe? É uma coisa que vem, é paixão por escrever, paixão pelo assunto que eu estou escrevendo. Mas aí eu percebi que aquelas pessoas também eram apaixonadas por escrever, elas precisavam de alguma orientação. E aí, bom, eu já era jornalista há bastante tempo, eu já tinha uma prática profissional também, e eu fui entendendo que não era só paixão, tinha técnica, tinha algumas, enfim, estrutura de texto, um monte de coisas que facilitavam muito a minha vida pela prática e pela experiência com a escrita, e que sim, eu poderia ensinar isso. E aí eu comecei a fazer os cursos. O meu público é bem variado, Vanessa. Eu tenho eu estou com um curso aberto agora e eu tenho um aluno que está tentando entrar, está encontrando alguma dificuldade com a internet, porque ele tem 84 anos, e ele me disse: eu vou conseguir me inscrever. E eu já tive outros alunos também dessa faixa etária. Tenho alunos pré-adolescentes, as mães até me perguntam: Nardelli, é adequado? Meu filho tem 13 anos, eu digo super adequado, fica tranquila, não tem nada de inadequado. Então, vai de todas as faixas etárias. São pessoas que desejam escrever livros, sonham escrever livros, mas também são pessoas que querem destravar ali um texto que está meio acadêmico demais ou técnico demais, para usar profissionalmente. Mesmo para ganhar ali uma intimidade com essa ferramenta que é tão incrível, que é o texto, né? Que a gente se comunica de maneira mais clara, a gente consegue, enfim, se expressar bem, encantar pessoas, emocionar, inspirar. Eu sou apaixonada pela escrita e eu acolho quem também tem o mesmo amor pelo texto ou precisa dele, e a gente caminha junto para uma escrita mais leve, mais consolidada. Que bacana, que ótimo. Então, toda essa prática, né, da escrita acabou resultando, né, no Vou Te Contar Como Foi para Mim, você se desnudando, se revelando como mãe, né, através dessa sua escrita. Você pode ler um trechinho desse livro para a gente? Sim, eu vou ler o trechinho que fica na contracapa do meu livro. Ele diz o seguinte: não é fácil lidar com tudo que gira ao redor de um filho e ainda voltar a girar em torno do próprio eixo, com a mesma destreza de antes, se é que é possível. É preciso reaprender a ser. É preciso lidar com a estranheza que essa adaptação provoca. Com a nova relação que se cria dentro do casal, na vida social, profissional,
com todos aqueles que têm certeza absoluta que sabem melhor do que você como criar seu próprio bebê. Com o fato de que cada criança do mundo, sobretudo aquelas que sofrem, parecem tanto com seu filho. E o principal de tudo, aprender a lidar com um sentimento inteiramente novo, arrebatador e definitivo. Você morreria por aquela criança. É desse universo infinito de transformações que eu falo aqui, sobre como eu tento entender todos os dias quem eu passei a ser. A maternidade é um mergulho em nós mesmas, de um trampolim alto, tão alto que mal podemos ver o chão, se chão houver lá embaixo. A gente não sabe disso quando pula. Vou te contar como foi para mim. Ótimo. Maravilha. E quem tem interesse em adquirir esse livro, como é que faz para encontrar? Onde é que as pessoas podem procurar? Então, eu vendo o meu livro de maneira independente, as pessoas me procuram, eu tenho um site também onde elas podem fazer a compra do livro. O meu site é www.nardeligomes.com.br. Lá elas podem comprar o livro. É um portal, na verdade, de compartilhamento de conteúdo sobre escrita. Lá eu divulgo os cursos, tem tudo lá. Então, e a compra do livro também é lá, nardeligomes.com.br. Ai, que ótimo. Obrigada, Nardelli, por ter Eu que trazido um agradeço. pouquinho, né, desse conteúdo, dessa sua história, dessa sua, né, relação com essa escrita. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E esperamos que a Imagina. gente possa se encontrar em outras oportunidades aí no futuro de forma presencial, né? Vanessa, eu que te agradeço, também espero que isso aconteça o quanto antes. Fiquei muito honrada com o convite, agradeço a todos aí pela atenção, um abraço para vocês e Um abraço. sucesso na feira. Valeu. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E agora a gente vai convidar aqui a autora Queca Reis. Queca Reis já está aqui online com a gente. Olá, Queca. Oi, Boa Vanessa, tarde, tudo bem? Tá me escutando bem? Tô Sempre pergunta escutando. isso, né? Obrigada por ter também aceitado o nosso convite de estar participando aqui da programação da Rede de Livros da FliPF, né, dessa segunda edição aqui da nossa festa literária da Praia do Forte. Uma honra estar te recebendo. Eu que agradeço o convite, muito honrada de estar aqui na FliPF. Queria estar presencialmente, ia ser muito maravilhoso agora, mas enfim, o ano que vem, quem sabe, né? A gente faz do jeito que dá. O importante é espalhar essas ideias, assim, por enquanto. Com certeza, com certeza. Queca, minha gente, ela estudou rádio e televisão na Unesp e começou sua carreira na MTV nos anos 90. Já participou de projetos para diversos canais de TV e para cinema. Foi premiada em mais de 8 editais e em 2016 foi selecionada para fazer parte do núcleo de dramaturgia do SESI. Né? Seu primeiro livro publicado foi O Dia em que Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Esse livro também foi indicado, né, no PNLT em 2020, foi indicado também ao Prêmio Jabuti e já virou até peça de teatro, né, Keka? Sim, sim, virou. A gente estava em cartaz até o comecinho do ano passado, a gente já fez 6 temporadas da peça, por enquanto só em São Paulo ainda, mas a gente queria muito viajar com ela também. Fomos interrompidos, né, no ano passado, nos nossos planos, mas haveremos de retomá-los em breve. Esse livro você fala de família, fala de amizade, novos desafios que vão surgindo nessa fase da pré-adolescência, né? Essa história se passa em um único dia, né, pelo que eu vi. E o que te inspirou a escrever essa história? Eu estava aqui ouvindo a entrevista da Nardini e eu achei muito legal porque as mulheres, no fim, acabam falando umas coisas meio parecidas, né? Eu tenho filha, e agora minha filha é adolescente. Quando eu escrevi essa história, minha filha estava nessa fase, ela estava entrando no 6º ano, e aí eu acho que quando a gente tem filho, a gente começa a lembrar um pouco também de como era a nossa infância, como era a nossa adolescência, então eu acho que eu vivenciei um pouco essa passagem, assim, a passagem da infância para a adolescência é uma espécie de luto na vida das crianças, é um momento muito, muito legal, muito bacana, muito desafiador, mas também muito confuso, muito intenso, porque chegam os hormônios, o corpo muda,
E aí eu percebi que não tinha muito aquela fase que quando você tem filho, você se liga, não tem muita coisa para eles, assim, você não sabe nem como vestir mais, fala, vai comprar roupa, o cara cresceu, tá gigante, vai comprar roupa de adulto, fica um pouco esquisito, fica grande. Então eu percebi que existia um buraco, assim, de representatividade para essa galera, em todos os sentidos. E aí eu achei que era legal escrever um livro sobre isso, assim, me veio o nome do livro na cabeça, antes de mais nada, e aí as coisas foram aparecendo. Conta pra gente um pouquinho do enredo dessa história, né? A Mia é a personagem principal, né? E passa por uma série de conflitos por conta desse momento, né? Eu escrevi tudo, e tudo se passa em um único dia, porque eu sou roteirista, e roteirista tem que escrever, normalmente, hoje em dia eu escrevo muito mais cinema e série, mas no começo de carreira eu fazia muita TV ao vivo, e aí você tem que escrever tudo muito rápido, é tudo para ontem, TV tem esse clima, né, é tudo rápido. Na vida dos pré-adolescentes e nos adolescentes também rola essa intensidade, né? Especialmente agora nessa era que a gente está, né? Muito ligado ao digital, é tudo rápido demais. Então eu falei, cara, acho que vai ser um dia só na vida dessa menina, para começar, um dia em que tudo acontece. E na verdade, não acontece nada tão diferente do que realmente acontece na vida dos pré-adolescentes quando os hormônios estão chegando, mas é que tudo fica intenso demais, né? Aquela coisa que a gente acha quando a gente é adolescente ou quando a gente tem a idade que eu tenho e já está indo para a terceira idade, que os hormônios bombam, você acha que tudo é muito intenso, né? Você acha que tudo é muito... Bom, mas a história a Mia tá lá, ela é uma pré-adolescente que tá achando um pouco chata essa história de transformação, ela queria voltar a ser criança, ela não gosta muito de mudança, ela tá num dia normal do 6º ano, já um pouco chateada, porque 6º ano é o começo do Fundamental 2, então é quando eles deixam de ter um professor só para ter vários, então são várias matérias diferentes. E aí ela tá lá já achando tudo isso meio chato na escola, recebe um bilhete perguntando, quer sentar do meu lado hoje na perua? E aí esse bilhete é o ponto de partida pro tumulto que rola na cabeça dela, e aí também... Só um adendo, perua aqui na Bahia chama Topique. Topique é uma marca daí de carro, não é? É, também, mas eu acho que todo mundo chama Topique, pelo menos eu conhecia assim. Então o bilhete seria, quer voltar do meu lado hoje na Topique? É isso. E aí, esse bilhete é o disparador da confusão, assim, é o símbolo da confusão que ela fica. Depois ela descobre que esse bilhete foi escrito pelo Bereba, que é o melhor amigo dela desde que ela é bem pequena, e ela fica muito confusa, porque ela entende que ela tem que responder, afinal é uma pergunta, ele deixa 2 quadradinhos, quadradinho sim ou quadradinho não. Aí é tudo que acontece nesse dia depois que ela se dá conta de que acha que não é mais tão criança assim, sabe? Essa é a história, esse é o enredo. Sim, sim. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, são tantos desafios que surgiram, né, com a pandemia, e esses jovens, né, esses pré-adolescentes dessa fase, não estão tendo, né, essa oportunidade desse momento de socialização, né, com a hora do recreio, o intervalo, né, agora para os maiorzinhos. Você acha que esse livro, de alguma forma, pode ajudar também esses pré-adolescentes a passarem por essa fase, se conhecendo um pouquinho mais, conhecendo, né, esses momentos, se entendendo, né, um pouquinho mais? Bom, eu sou suspeita, né, Vanessa? Mas eu acho que, assim, eu sou suspeita porque eu te diria que nessa fase, eu tenho uma filha adolescente e me corta o coração pensar que no momento que eles deviam estar no mundo, eles estão trancados em casa, olhando para a tela, entendeu? Acho super confuso, assim. E sou suspeita porque eu sou leitora desde muito criança, e eu acho que a literatura é um recurso, é uma ferramenta que a gente leva para a vida, assim. Então, nesse momento, por exemplo, a minha filha, que não era tão leitora, virou nos últimos anos, e agora na pandemia eu vejo que ela está, assim, debulhando, lendo um livro atrás do outro, e eu percebo o quanto isso é importante. Então, nesse sentido, acho que o meu poderia ajudar, especialmente essas crianças entre 8 a 12 anos, mas mais especificamente 10, 11, mas com 8, 9, tem muita criança que já lê e gosta, que está com tudo isso na cabeça e no coração, acho que super pode ajudar, sim. E ele é um livro, eu escuto isso de muitas professoras, que além de rolar essa identificação com as crianças, ele é um livro que tem capítulos curtos e que é muito veloz por causa dessa minha experiência em escrever roteiro. Então, até para aquelas crianças que não são muito ligadas em literatura, já ouvi de muitas crianças, eu não gostava muito de ler, mas o seu livro, nossa, é demais quando eu escuto isso. Então, acho que pode ajudar. Que ótimo, que ótimo.
E depois desse livro você publicou uma continuidade, né? O dia em que minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro. Não são títulos muito curtos, né? Não. Eu tive que pescar aqui para lembrar. Nem eu lembro às vezes, é super comprido. É uma continuidade, né, dessa história? É uma continuidade, é um outro dia na vida da Mia. Agora é uma situação também num único dia, no ônibus, dentro de um ônibus, nessas excursões que eles fazem. Então, eu desenvolvi um pouco a relação dela com o menino, com o Bereba, tem ali o que aconteceu com ele, com esses dois amigos, e muito da relação da Mia com a mãe, né? A relação mãe e filho nessa fase começa a mudar mãe e filho, pai e filho, começa a mudar muito também, né? Porque os caras querem ir para o mundo e a gente tem que deixar, e dói em todo mundo, né? Dói na gente, dói neles. Fala muito dessa relação também, desse ganhar o mundo, porque a Mia dentro de um ônibus, assim, sabe? Essa é a sequência, vai ter um terceiro livro que eu vou começar a escrever esse ano. Eu parei um pouco de escrever outros dois que vão ser lançados esse ano, que são 2 livros mais adolescentes, mais para adolescentes mesmo. Agora eu vou escrever o terceiro dessa série, que deve ser lançado acho que o ano que vem, assim, se eu der conta de escrever rapidinho, porque eu estou no meio de um outro trabalho também. Mas é sempre a Mia, sempre nessa fase, sempre pensando que essas crianças precisam de muita identificação, assim, sabe? Sim, com certeza. E você pode ler um trechinho desses livros para a gente conhecer? Sim, eu sou uma autora incompetente, eu deixei separado o segundo, eu não sei aonde, a minha casa tá uma bagunça, então eu tenho o primeiro aqui, eu vou ler um trechinho do primeiro, tá? Ótimo, tá certo. O segundo, o Santa Rita do Passa Quatro, vale a pena também, minha gente, mas eu tô sem ele aqui, é uma incompetência, eu peço desculpa. Tranquilo. Eu vou ler um trechinho que eu separei, o capítulo chama A Conversa sobre Abaixar e Levantar a Cabeça, Cabelo e Hormônios. Como eu já contei antes, não sou muito fã de falar, e a minha mãe tem mania de querer saber tudo, e tudo vira uma conversa. Nesse dia foi igual. Eu estava abaixando e levantando a cabeça para ver se meu cabelo ficava como o da Julia F. Várias vezes, e nada do danado enrolar ou armar. Então eu comecei a ficar muito brava. Não sei se consigo, não sei se comigo mesma ou com o meu cabelo, e continuei a fazer o movimento, cada vez mais rápido. E comecei a gritar, um grito que também vinha de um lugar desconhecido. Pensando bem, devem ter muitos lugares desconhecidos dentro de mim. Enfim, eu parecia a vocalista furiosa de uma banda grande mirim. Minha mãe apareceu, viu aquela cena e as trombetas tocaram. Tutururu, era a conversa chegando. É um ataque de fúria da menina por causa do cabelo, coisa corriqueira, assim, nas nossas vidas, né? Sim, com certeza. Obrigada, Keka. Onde é que as pessoas podem encontrar seu livro, esses 2 livros? Tá. Eles estão nas livrarias, eu não estou muito por dentro da distribuição, mas eu acho que sim, ele é da editora seguinte, que é o selo adolescente da Companhia das Letras, então acho que eles chegam, assim, bastante, mas também dá para comprar online no site da Companhia das Letras, na Amazon, em todas as livrarias que vendem online. Os 2 estão vendendo lá. E para me achar, o meu site é kecareis.com, lá tem todos os meus trabalhos com os livros que eu vou lançar e os roteiros, eu escrevo muito roteiro para criança e adolescente dessa idade. E também no Instagram é kecareis123, que lá tem também todas as novidades. Tá certo, Keka. Obrigado por participar. Te agradeço muito. Aí, ó, a gente está colocando aí na tela o site, as indicações. Obrigada, Vanessa. Ai, desculpa. Não, tranquilo. Obrigada, é isso. O PF foi uma honra. Obrigada, um grande abraço e boa sorte. E avisa pra gente quando lançar esses próximos livros, tá bom? Tá bom, eu aviso. Boa feira também, que seja um sucesso. Obrigada. Bom trabalho. Tchau. Pronto, minha gente. Obrigada a vocês também que estão acompanhando a programação da Rede de Livros, da segunda FIPF. Continue com a gente, que daqui a pouco tem mais programação e tantas atividades, né, que estão acontecendo aqui na Festa Literária Internacional da Praia do Forte. Se inscreve no nosso canal e acompanha toda a programação no site flipf.com.br. Até mais. Tchau, tchau.